Olá pessoal, continuamos então sobre os tipos de predicado no capítulo 11 do livro. E inicialmente eu vou corrigir o exercício do caderno, que foi o que eu passei para vocês na aula anterior. Analise os predicados das orações e classifique-os em nominal, verbal ou verbo nominal. Então eu vou corrigir e vou explicar para vocês cada um dos casos, por que é nominal, por que é verbal ou verbo nominal, apresentando então as características. A letra A. Tudo parecia muito estranho. Então, lembrando que o primeiro detalhe é identificar o verbo, e nesse caso é o verbo parecia, que é um verbo de ligação. E aqui nós temos um predicativo do sujeito que é estranho. Estranho está caracterizando tudo, portanto, trata-se do predicado nominal. Na letra B, os operários chegaram cansados. Aqui nós temos o chegaram, que é um verbo que indica ação. Temos um predicativo do sujeito que é cansados. Cansados, então, faz referência aos operários. Portanto, predicado, verbo nominal. Na letra C, o menino ganhou um presente. Ganhou é o verbo que indica ação. E o predicado, então, é verbal. Letra D, a sobremesa está deliciosa. Temos o está, verbo de ligação, predicativo do sujeito, deliciosa, e o predicado, então, constitui-se como nominal. A letra E, a enchente deixou a população apavorada. Então, nós temos o deixou, que é o verbo de ação. Deixou quem apavorada? A população, então, que é apavorada, no caso que é a característica de população, é o predicativo do objeto. Portanto, o predicado é verbo nominal. Letra F. As crianças continuam felizes. O verbo continuam é de ligação, o predicativo do sujeito, felizes. Portanto, predicado nominal. Letra G. O atleta permaneceu concentrado durante o jogo. Então, nós temos o permaneceu, que é o verbo de ligação. Concentrado é o predicativo do sujeito e o predicado, então, é nominal. Letra H. A criança dormia tranquila. Aqui nós temos o verbo dormia, que é de ação, o predicativo do sujeito tranquila e o predicado, então, é verbo nominal, em razão do verbo de ação e do predicativo do sujeito. A letra I. A cantina já fechou? Então, nós temos o fechou, que é o verbo de ação, e um predicado verbal. Letra J. Renata viajou feliz. Então, nós temos o viajou, que é um verbo que indica a ação. O predicativo do sujeito é feliz, que faz referência, então, a Renata. Portanto, o predicado é verbo nominal. A apresentação animou a plateia. Animou é um verbo de ação e o predicado é verbal. Letra L. O silêncio da madrugada é contagiante. Aqui nós temos o é, que é o verbo de ligação, predicativo do sujeito, contagiante, e o predicado nominal. As plantas florescem na primavera. Florescem é o verbo de ação, portanto, predicado verbal. N. Patrícia encontrou os bilhetes rasgados na bolsa. Então, nós temos o encontrou, que é o verbo de ação. Predicativo do objeto é rasgados. Então, rasgados é uma característica para os bilhetes, que é o objeto direto. Por isso, então, o predicado é verbo nominal. A revista publicou a matéria sobre bullying. Publicou é o verbo de ação e o predicado
é verbal. Ainda vou resolver com vocês o exercício 4 da página 252, que diz assim: há verbos que costumam ser empregados como verbos de ligação, mas também podem atuar como verbos de ação. Então, essa informação é muito importante. Tem algumas situações em que o verbo, que é considerado como um verbo de ligação, ele também pode atuar como verbo de ação. E nós precisamos analisar o contexto para identificar qual que é a função que ele está exercendo. O herói estava em perigo e o herói estava desejoso da batalha. A pergunta é: em qual caso o verbo estar atuou como verbo de ligação? Justifique sua resposta. Então, aqui nós temos, no segundo caso, o verbo estar que atua como um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga desejoso ao herói. Então, indica um estado, como ele estava então se sentindo nesse momento, né? Então, por isso é que no enunciado 2, nós podemos dizer que trata-se de um verbo de ligação. Por quê? Porque é uma característica, no caso, o termo desejoso é uma característica expressa no predicado e relacionada ao sujeito. Na frase 1, a expressão em perigo não é uma característica relacionada ao sujeito, mas um adjunto adverbial de modo, ou seja, indica a circunstância, o modo como ele se encontrava. Exercício 6, da página 253, pede o seguinte: analise as orações a seguir. A mãe preocupada tentava proteger o menino. 2. A mãe estava preocupada em proteger o menino. Nas duas orações, expressa-se uma característica do sujeito. Em qual delas há predicativo do sujeito? Justifique sua resposta. Se vocês estão lembrados, eu disse que, para ser predicativo do sujeito, a característica que está relacionada ao sujeito precisa estar expressa dentro do predicado. Então, isso ocorre no segundo caso. A mãe estava preocupada em proteger o menino, porque o sujeito é a mãe. O restante, tudo faz parte do predicado. E aqui, na frase 1, diz assim: a mãe preocupada. Então, aqui ele já está no sujeito, junto com o sujeito. Então, não é um predicativo. Então, para que seja um predicativo do sujeito, essa característica precisa estar dentro do predicado. Então, a resposta é, na frase 2, preocupada é uma característica presente no predicado que está relacionada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Isso não ocorre na frase 1. Como eu já disse a vocês, o preocupada está junto do sujeito aqui. E, em 1, então, a característica está localizada dentro do próprio sujeito. Então, o que faz com que não seja um predicativo do sujeito. A tarefa de vocês é uma pesquisa que deve ser feita e assim, está lá no capítulo 12, se vocês quiserem, preferirem, e também se vocês puderem, quiserem pesquisar em uma mini gramática, vocês também podem fazer isso. A atividade é o seguinte: registrar no caderno essas questões e postar no AVA. Claro que vocês podem pesquisar, como eu já disse, no livro, até mesmo em mini gramática, ou enfim, buscar alguma fonte para que vocês possam, então, responder essas questões. A número 1. Por que é necessário identificar a predicação dos verbos? 2.
Qual a função do verbo de ligação? 3. Qual a função dos verbos de ação? 4. Que tipo de ações são expressas pelos verbos intransitivos? 5. Explique o que são verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. 6. O que caracteriza o verbo bitransitivo? E 7. Conceitue ou explique o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Então, só reforçando que esta atividade deve ser realizada no caderno e depois vocês devem, então, postar no AVA. Então, por hoje era isso e até a próxima aula.